Nossa meditação desta manhã tem como tema devolvendo os filhos a Deus. Não tem nada a ver com aquela historinha do menino pequeno que tinha apenas 1 ano de idade e o irmãozinho de 2 meses chorava tanto que ele falou para a mamãe: mamãe, a senhora não pode devolver ele no hospital, porque ele faz muito barulho. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando no sentido bíblico de que os filhos pertencem a Deus. E para isso eu gostaria de encorajá-los, se tem a Bíblia à mão, abri-la. Nós vamos ler em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Quando Ana, a mãe de Samuel, entregou o seu filhinho ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Assim diz a Bíblia, a santa palavra do Senhor: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Pai querido, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, e suplicamos humildemente que o teu Espírito Santo, o autor da tua palavra, venha falar ao nosso coração, para que ouçamos a voz de Deus e não de homem, e assim o teu nome seja glorificado nesta igreja e em nossas vidas. E não voltemos daqui vazios, mas motivados a viver ainda mais santamente na tua presença. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta história é a história do profeta Samuel. Samuel escreveu 2 livros no Antigo Testamento. E é uma história tão fascinante que, se você ainda não leu os livros de Samuel, vale a pena lê-lo. Porque ali nós temos muitas coisas relacionadas à vida, desde os pais de Samuel e a vida de Samuel, o primeiro rei de Israel, tanta história onde vemos a ação de Deus, que certamente você vai crescer ainda mais na graça, no conhecimento do Senhor, lendo a vida de Samuel. O pai de Samuel se chamava Eucana, e a sua mãe se chamava Ana. Sua mãe era estéril, ela não podia ter filhos, mas ela orava insistentemente a Deus que lhe desse um filho. Ela clamava ao Senhor, e Ana prometeu a Deus que, se Deus lhe desse um filho, ela o consagraria ao Senhor. E o que nós acabamos de ler era justamente isso. Deus atendeu a súplica de Ana, e Ana cumpriu a sua promessa. A Bíblia diz que é melhor que não votes do que votes e não cumpra, porque Deus não toma por inocente aquele que faz um voto e não cumpra. A Ana foi uma mulher de fé, uma mulher que fazia compromisso com Deus e cumpria. E esses 2 versículos que li registram quando Ana foi ao templo, à casa de Deus, para entregar o seu bebezinho ao Senhor. Eu imagino que é uma coisa difícil para uma mãe fazer o que Ana fez, mas o gesto de Ana tem muito a ver com o gesto do Ronaldo e a Alessandra nesta manhã, e nos lembra que nossos filhos nos foram dados por Deus. Foi Deus que nos deu os nossos filhos. A Bíblia diz que Deus conhece quando o bebê está ainda formando no ventre da sua mãe, e Ele conhece todos os dias da vida daquele bebê.
desde a sua formação até o último dia. E quando um bebê nos é confiado por Deus, a Bíblia diz que ele é uma herança que vem de Deus, uma herança que não dependeu de você, dependeu de Deus. Heranças são coisas que nós recebemos do trabalho de outro, não é assim? E se Deus não dissesse um dia, haja vida, não haveria vida. E Deus disse, haja vida. Por isso nossos filhos pertencem a Ele. E a Ele nós devemos devolvê-los, no sentido de consagrá-los. Na Bíblia há muitos exemplos de pais e mães que receberam seus filhos de Deus e os devolveram a Ele. Assim como fizeram Ana e Eucana. Ana e o seu marido entendiam que o bebê chamado Samuel pertencia ao Senhor. Pois Ana e Eucana sabiam que Samuel foi resultado de oração. Samuel era um milagre de Deus, visto que, como disse, Ana era estéril. Ela não podia ter filhos, mas ela recebeu o Senhor. E a história dela é tão interessante, nós podemos aprender tanto com Ana, que se Ana não tivesse entregado Samuel a Deus, ela teria frustrado o plano de Deus para a vida do seu filho. Muita gente diz assim, esse negócio de religião, eu deixo ele crescer, e quando ele tiver idade para entender, ele que escolha. Eu deixo a criança crescer, quando ela tiver idade para entender, ela que escolha. É muito fácil esse caminho, mas é o pior caminho. Você não deixa a criança crescer, quando ela tiver idade, ela que escolhe se escove os dentes ou não é? Você não deixa a criança crescer, e quando ela tiver idade, ela que tome banho se quiser ou não. Você não deixa a criança crescer, e quando ela tiver com 18, 20 anos, ela que escolhe se vai começar o kindergarten ou não. A escola, não é? Mas quando chega no assunto com Deus, muita gente lava as mãos. A responsabilidade é muito grande. E deixa de lado. E entrega a sua herança, a coisa mais rica que Deus lhe deu, ao Deus dará, a sorte. Quando Deus lhe confiou uma herança tão grande, que é um filho, para que você esteja debaixo de oração, no temor de Deus, pedindo sabedoria para conduzi-la no caminho do Senhor, sabendo que Deus que deu aquela vida, tem um plano para aquela vida. Ninguém melhor para guiá-la, orientá-la do que aquele que criou. E Ana tem esse entendimento. Mas se ela não tivesse consagrado o seu filho a Deus, ela frustraria o plano de Deus. Como resultado, Samuel viveria na obscuridade. Nós nunca teríamos sabido que existia um homem chamado Samuel. Teria passado pela vida. Mas porque Ana foi fiel e consagrou Samuel a Deus, Deus abençoou a vida de Samuel. Abençoou de tal forma que diz a Bíblia, se você ler o livro de Samuel, primeiro você vai ficar encantado. Ele ainda era um menino quando ele ouviu Deus falando com ele. Ele foi ao profeta Eli e disse assim: o Senhor me chamou? Ele falou: não chamei, volta a dormir. O menino escutou Deus chamando de novo. Ele foi lá e falou: o Senhor me chamou? Não chamei, volta a dormir. E assim ele fez 3 vezes. Chegou uma hora que o Samuel falou: olha, se você escutar chamar de novo, fala: eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve, porque quem está falando não sou eu, é Deus. Então, desde pequeno, já ouvi a voz de Deus. Deus revelou coisas grandiosas. Samuel se tornou um sacerdote em Israel. Samuel se tornou um profeta em Israel. Samuel se tornou um juiz em Israel. E sabe, juiz em Israel não são como os juízes que nós temos hoje. Naquele tempo em Israel não havia presidente. Naquele tempo em Israel não havia rei. Naquele tempo em Israel não havia primeiro-ministro. Naquele tempo em Israel não havia governantes. Havia sim juízes, homens ungidos por Deus,
para reger a nação. E esses juízes, como houve Sansão, assim também foi Samuel. Todo o assunto que precisava resolver traziam aos juízes. Então Samuel foi um magistrado. E consequentemente, Ana, aquela mulher humilde, que se você ler o capítulo 1 de 1 Samuel, chorava no templo, clamando a Deus que lhe desse um filho. Ana foi honrada por Deus diante de todo Israel, porque todo mundo sabia que Ana e Eucana eram os pais do grande juiz Samuel. Vê como é? Ele tinha autoridade máxima em Israel. Com Ana e Eucana nós aprendemos que é sábio dar os nossos filhos a Deus. Se dermos nossos filhos a Deus, nós estaremos abençoando as suas vidas. Mas se não dermos nossos filhos a Deus, nós estaremos impedindo que Deus abençoe suas vidas e que eles experimentem qual é o plano que Deus tem para eles. Portanto, quando damos os filhos a Deus, nós confirmamos o nosso amor por eles. Ao dar nossos filhos a Deus, nós estamos dizendo que nós amamos a Deus mais do que tudo. Lembre-se, o seu filho, a sua filha, eles são preciosos para Deus. São o bem mais precioso que você possa ter. Mesmo que você diga, meu filho, como o Manuel disse, meu filho já é um homem. Eu agora já tenho netas. Mas o pai sábio, a mãe sábia, continua entregando seus filhos no altar de Deus. Se você abre no livro de Jó, no primeiro capítulo, a Bíblia diz que diariamente Jó entregava os seus filhos a Deus. E já eram jovens. E ele dizia para que não aconteça que em alguma festa eles façam alguma coisa que ofenda a Deus e Deus os castigue. Então, Senhor, e ele oferecia sacrifícios e orações pelos seus filhos. Os filhos, por mais velhos que chegam, eles continuam sendo herança do Senhor. E um pai e uma mãe que ama seus filhos estará sempre de joelhos por eles. Portanto, não pense assim, mas o meu tempo passou, eu não dediquei meus filhos a Deus, eu não sabia disso naquele tempo. Não importa, você pode dedicá-lo hoje, pode consagrá-lo ao Senhor hoje. Seu filho é o bem mais precioso, você sabe disso. E ao dá-lo a Deus, você está dizendo, filho, eu te amo. Eu te amo tanto, quero o melhor para você. Tanto é que eu entrego a Deus. Pois Deus é quem me ajudará. Me dará sabedoria para cuidar de você. E na melhor das minhas habilidades, eu vou criá-lo e guiá-lo na palavra de Deus. Por quê? Para que você possa ser abençoado. Você possa ser abençoada todos os dias da sua vida. É isso que Eucana e Ana fizeram. Eles dedicaram o seu filho ao Senhor. Samuel era tão precioso para Ana que Ana o deu a Deus. Pois Ana conhecia Deus e sabia que ninguém melhor que Deus para cuidar de Samuel. Nós que conhecemos o Senhor, nós sabemos que ninguém melhor para cuidar dos nossos filhos. Ontem meu filho passou por aqui, ele foi até Estratório buscar uma motocicleta que ele comprou de um amigo dele. Sempre fala, filho, isso é uma arma, é um perigo. Mas ele gosta. E agora ele já é maior de idade, né? Ele foi levando a moto atrás do trailer, não foi dirigindo. Mas eu sei que ele vai usar. E quando eu vi a moto, eu já comecei a orar. Ele é um homem, mas é meu filho. E eu sei que eu não vou estar junto dele lá, mas o meu Deus vai. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livram. E o que eu posso fazer nessa hora, se não dizer, Senhor, é meu? Não, é teu, Senhor. Cuida dele. E assim é a nossa vida. Ninguém melhor do que Deus para cuidar dos nossos filhos. Samuel foi um homem abençoado porque os seus pais o deram a Deus.
Agora, ouça com atenção isso. Se você honrar a Deus, Deus honrará você. Pode estar certo disso. O Senhor diz que eu honro aqueles que me honram, e seus filhos serão abençoados. É claro que os filhos têm o livre-arbítrio. Eles podem escolher se vão andar no caminho de Deus ou não. Mas você poderá trazer sobre eles bênção ou maldição, dependendo da maneira como você conduz sua vida e a sua família. Enquanto eles estão debaixo do seu teto, eles estão debaixo da sua influência. Se você, pai e mãe, forem pais que amam e temem ao Senhor, as bênçãos de Deus cairão sobre o seu lar, e Deus abençoará a sua família. E quando eles crescerem, eles não se esquecerão disso. E nisso vemos que dedicar os filhos a Deus não é só uma cerimônia religiosa. Dedicar os filhos a Deus é um compromisso. Por isso que Efésios 6:4 diz: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Porque dedicar os filhos a Deus, mais do que um rito religioso, é uma tarefa honrosa. Uma tarefa honrosa para pais que realmente amam o Senhor, que andam com Deus, que ensinam de Cristo aos seus filhos, com o alvo de que seus filhos sejam salvos um dia. O pai que conhece Jesus sabe que o fato de a criança vir para a igreja, estar na igreja, não significa que ela está salva. Ser filho de crente não faz crentinho. Somente quando a pessoa recebe Jesus no coração é que ela se torna um crente, um salvo. E o pai crente se preocupa que o seu filho, sua filha conheça Jesus. Dar os filhos para Deus é uma tarefa honrosa, portanto, para pais que tenham o compromisso de trazê-los à igreja, orar por eles, viver o Evangelho diante deles e ensiná-los a viver o Evangelho. E ainda que pareça estranho dizer, mais do que um rito religioso, dar os filhos a Deus é uma tarefa honrosa para pais que permaneçam casados por causa deles. Por causa deles? Sim. Há muitas razões na Bíblia e na vida para que nós permaneçamos casados. Mas os filhos estão entre as maiores delas. Muita gente diz: eu tenho que viver a minha vida, tenho que aproveitar a minha vida, e desfazem o casamento tentando o outro. Eu entendo que depois que você casou e você tem filhos, você é responsável por eles, e todo sacrifício vale a pena por eles, porque eles não merecem os nossos enganos, os nossos mistérios. É claro que se você já fez esse engano, peça a Deus agora que o ajude na próxima situação, na situação que você está vivendo, e Deus, na sua misericórdia, vai ajudar. Mas nós precisamos permanecer casados para que os nossos filhos possam ter um lar, um pai, uma mãe para quem olhar, um modelo a imitar. Portanto, se você quer ser um pai de sucesso, uma mãe de sucesso, faça do seu lar um lugar santo. Não permite que o mundo entre na sua casa. Ponha para fora da sua casa tudo que não agrada a Deus. Guardem a sua família no coração como a coisa mais preciosa. Há duas instituições que Deus criou. O homem criou muitas, mas Deus só criou duas: a família no jardim do Éden e a igreja de Cristo. E o diabo luta para destruir essas duas, porque são os únicos meios que o homem e a mulher têm para viver uma vida feliz e agradar a Deus, através de uma família onde Deus reina, através de uma igreja que ensina a palavra de Deus. Por isso, guarde a sua família no seu coração. Viva uma vida honesta diante dos seus filhos. Não comam o pão da preguiça. Ensinem seus filhos a respeitarem as autoridades.
E nisso nós podemos ter um outro exemplo na Bíblia. Creio que vocês se lembram de Josué, o sucessor de Moisés, quando ele estava com toda aquela nação, aquele país enorme debaixo do seu cuidado, e ele via que com o tempo passando Israel começou a voltar para as coisas antigas e se esquecer de tudo que Deus fez por eles quando os tirou da terra do Egito. Josué se pôs como um modelo diante de Israel e para a família dele e disse, em Josué capítulo 24, versículo 14 e 15: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para Josué, o compromisso com Deus e com a família era inegociável. Josué não comprometia a sua família para agradar a ninguém. Josué dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele era o líder de Israel. Eles deviam estar cheios de amigos. Ele estava numa posição que, vamos dizer, um político hoje em dia faz tudo para agradar o povo, para não perder o seu posto. Mas ele se pôs com a sua família diante de uma nação inteira e disse, vocês escolham para onde queiram ir, mas eu e a minha família, ainda que estejamos sozinhos, nós serviremos ao Senhor. E um pai cristão, uma mãe cristã, precisa saber isso. Os nossos filhos vão imitar os nossos passos. Por mais que a gente fale, se a nossa vida não traduz aquilo que dizemos, eles não terão motivos para seguir os nossos passos. Por isso, esse é o tipo de atitude que Deus espera de mim e de você. Não só do Ronaldo e da Alessandra, que hoje dedicam diante da igreja a Lia, mas de todos nós como pais. Não é apenas uma cerimônia religiosa, mas é um compromisso. Porque Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É isso que significa dar os filhos a Deus, ensinar. Mas ensinar, nós sabemos que é mais do que palavras. Ensinar, a gente ensina também pelos nossos gestos, nossas atitudes, nosso comportamento. Antes que a criança entenda o que você fala, ela já imita o que você faz. Você pode pegar um bebê, você vê. Se você bate palma, ela começa a bater palminha também. Se você faz assim com a mão, ela faz assim com a mão também. E se você todo dia, na hora que vai comer, você fecha os olhos e ora, daqui a pouquinho você vai ver que a criancinha não sabe nem falar, mas ela já faz assim, parece que está debochando de você, mas ela está imitando. Então, mais do que palavras, quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar, é o exemplo que ela vai imitar. Por isso, a dedicação a Deus significa mais do que o rito religioso. E conhecendo Ronaldo e Alessandra como até aqui conheço, eu tenho certeza que eles são o tipo de pai e mãe que agrada a Deus. Os pais que a Lia precisa e merece. Para isso Deus separou Ronaldo e Alessandra. E nós, igreja, fazemos parte dessa dedicação da Lia. Nós assumimos um compromisso diante de Deus quando estendemos as nossas mãos para abençoá-la. A mensagem vem depois para que vocês lembrem que nós fizemos alguma coisa. Nós participamos desse gesto. E não pode ser simplesmente um gesto bonito religioso. Mais do que um gesto religioso, é um compromisso de vida. Um compromisso com Deus. Nós fazemos parte dessa dedicação
E essa dedicação é um compromisso nosso também. Compromisso de orar por essa família, a qual é a nossa família. Compromisso de estar ao lado deles e ajudá-los no nosso amor e carinho, para que assim a Lia possa crescer aqui. E quando nós vemos andando como as outras criancinhas, ou correndo entre os bancos, porque é isso que as crianças gostam de fazer, e às vezes a gente acha que criança irrita, isso é porque a gente já não consegue mais correr, né? Porque um dia não tinha ninguém na igreja e estava eu com meus netinhos aqui e eles se convidaram para correr. Eu comecei a correr com eles aqui dentro e falei: olha só, quando não tem gente aqui. Chegou uma hora que minha língua parecia uma gravata assim para fora. Eu já não aguentava mais correr e eles ainda: vovô, corre! Eu falei: não, pera, vovô precisa sentar. Vovô já não aguenta mais. Mas é assim: eles têm saúde, eles têm energia, e eles têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coraçãozinho como um livro em branco para aprender. E minha oração, amada igreja, é que o meu viver e o seu viver seja um viver encorajador, para que a Lia cresça aqui, aprendendo não só em casa o caminho do Senhor, mas vendo que há coerência no ambiente que os seus pais atrasam. A igreja como a extensão da sua família, assim como muitos pequenos eu ouço, e certamente vocês já ouviram. Os pais dizem que durante a semana eles ficam perguntando: mamãe, quanto dia falta para domingo? Quando que eu posso ir para a igreja? O filho do Frank e da Patrícia, ele saiu daqui no domingo, o Davi, e ele disse: mamãe, amanhã nós vamos voltar para a igreja. A mamãe falou: mamãe, amanhã é segunda-feira, não tem igreja. Então eu preciso falar com o pastor. Ela falou para mim que ele vai negociar comigo, que ele quer que tenha igreja até segunda-feira. Então, eu não sei se é porque ele não quer ir para a escola, quer vir para cá, porque as crianças dão jeito, mas a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que essas crianças, que a Lia possa crescer dizendo: que alegria, eu quero ir para a casa do Senhor. E não com tristeza, de pensar: para que eu vou para aquele lugar? Só me aborreço? Não, eu vou para lá porque eu sou abençoada. Ali eu estou cheio de tio e de tia, de vovô e de vovó, e de amiguinhos que realmente amam Jesus e são meus melhores amiguinhos. Isso é consagrar. É mais do que um gesto, é um estilo de vida. Devolver para Deus tudo que somos e temos, porque ninguém melhor para cuidar de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, do que Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, o gesto de Ana e de Eucana, às vezes a pessoa bate os olhos na Bíblia e passa despercebido, mas é um gesto que deve ser imitado. Você já criou seus filhos? Mas se tem os seus netos e pode trazê-los, traga. Traga os netinhos. Tem sobrinhos, sobrinhas? Traga-os. Você vai abençoar a pessoa. A irmã Maria do Rosário é um exemplo disso. Ela continua trazendo a árvore, a netinha da Genoveva. Ela continua trazendo. E no domingo, dia das mães, estavam aqui os dois filhos da Genoveva. Estavam os dois. Um ainda veio pegar o menino que estava aqui na frente, né? Não é? Por quê? Ensina. A pessoa pode crescer, mas não se esquece. Ela vai dar conta a Deus se ela vai seguir ou não. Mas você vai ter paz com Deus que a sua parte você fez. E certamente, se você ensinar bem, ela vai imitar. Pai querido, nós queremos pedir que a tua graça e o teu amor esteja sobre nós. Nós só aprendemos na Bíblia, Senhor. Não queremos aprender em outro lugar. Porque a Bíblia, nós sabemos, é o manual de Deus, do Senhor, para o bem viver. E nós queremos viver bem com o Senhor e uns com os outros. Nós queremos que as nossas famílias, Senhor, estejam edificadas sobre a rocha, não sobre a areia. Nós queremos que a nossa casa permaneça quando os ventos, as tempestades, as chuvas baterem contra ela. E não como a casa na areia, que quando batem os ventos, correm os rios, caem as chuvas, essa casa cai, porque está edificada numa base fraca. Nós queremos que o alicerce da nossa casa seja Jesus. Queremos estar arraigados e edificados nele, firmados na tua santa palavra Bíblia,
para que possamos, ó Deus, ter uma família funcional, que funcione bem, que seja abençoada e abençoadora, e possamos ver os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, a nossa descendência andando com o Senhor. Nós sabemos que é uma tarefa difícil, por isso nós precisamos do Senhor, por isso nós nos consagramos ao Senhor, para que o Senhor nos capacite para educá-los, para ensiná-los, para ajudá-los, para viver diante deles uma vida santa, que eles sintam a alegria de imitar. Continuamos orando por cada família desta igreja, que o Senhor traga de volta os que estão afastados, que o Senhor acrescente a esta igreja os que se hão de salvar, mas que o Senhor abençoe de maneira especial os pais, as mães, esses que têm crianças diante de si, os avós, para que nossas vidas possam ser modelos, para que nossas vidas possam ser discipuladoras e ajudá-las a andar no caminho do Senhor. É no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém.